Tá me ouvindo agora? Me digam se tá me ouvindo. Desculpa. Vocês não ouviram nada até agora, obrigado pela adendo. Então, eu vou começar de novo. No capítulo 2, nós estamos falando aqui da consagração e até que nós vimos a natureza do homem, a natureza que todos somos pecadores, que todos somos depravados, e estudamos isso em Romanos 3 e em Romanos 7. E agora eu quero falar, e aí eu quero só dar um resumo rápido, o que nós vimos no livro de Romanos. Eu quero rapidamente tratar acerca disso, cerca de 2 minutinhos. E aí a gente já vai para a nossa aula de hoje. Em Romanos 2, nós vimos o que Romanos 3, vimos o que Paulo chama da justiça de Deus, e que o homem não é justo, e que a lei é boa, que a lei ela é perfeita justiça de Deus, mas em termos práticos ela não servia para justificar o homem. E aí nós vimos qual foi a entrada do pecado desde Adão no mundo e o que esse pecado ele provocou no homem. Então, a gente já viu isso, a gente já viu as definições de pecado, as consequências do pecado, a gente viu o que o pecado, como o pecado se estabeleceu. E agora nós veremos o título da aula de hoje. É uma pergunta, aliás, por que nada impuro pode herdar o reino de Deus? E quem falou essas palavras foi o próprio Cristo, né? Quando ele disse que nada impuro poderia habitar no reino de Deus. Lá em Mateus 5, em Moisés, ainda na revelação de Joseph Smith, na verdade uma tradução que ele faz dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, ou a Torá de Moisés, e no capítulo 6, Moisés, Joseph Smith está tratando sobre a semente de Adão e a semente de Eva, e lá no capítulo 57, olha o que ele diz para nós. Portanto, ensina a teus filhos que todos os homens, em todos os lugares, devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode lhe habitar ou habitar em sua presença, pois no idioma de Adão, homem de santidade é o seu nome,
e o nome do unigênito é o do seu unigênito é Filho do Homem, sim, Jesus Cristo, um justo juiz que virá no meridiano dos tempos. Então, o que aqui é dito acerca de Cristo? O que Joseph Smith, e volto a dizer, abrindo um parênteses aqui, para esses autores como fontes históricas. O que Joseph Smith ele quer dizer à luz de Gênesis? Que nós não podemos achar que vamos continuar no pecado, que vamos viver na prática do pecado e entrar na presença de Deus. Porque nada impuro, como ele diz aqui, nada impuro pode habitar na presença de Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele faz um adendo sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 6. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Pegue comigo, 1 Coríntios, capítulo 6. Nos versículos de 5 a 7, o apóstolo Paulo ele diz assim: para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai o juízo contra o irmão, e isto perante infiéis. Assim, já é realmente uma falta entre vós teres demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis dano. Deixa eu dar um contexto. Aqui Paulo, o povo da igreja de Corinto, era um povo, embora fiéis em Cristo, preste atenção nisso, embora fosse a verdadeira igreja de Cristo, de fato eram, o povo de Corinto, ele era um povo que ele estava meio que desviado da presença de Deus quando se tratava das ações práticas do dia a dia relacionadas à fé. Então, por exemplo, se eles tinham que dividir uma coisa, eles faziam daquilo um estardalhaço. E Paulo, ele diz que eles, em vez de levar aos juízes da lei, por exemplo, se alguém fazia algo que era indigno, mas que não é algo tão grave, em vez de eles se arrumarem entre si, eles já queriam meter além nisso. E Paulo chama a atenção deles e dizer que, de fato, um ladrão não pode ficar impune, mas que nas questões do dia a dia, eles deveriam tratar a si mesmo como irmãos.
e procurarem lidar com essas coisas de uma maneira mais simples. Eu não entendi a pergunta. Então, aqui Paulo, ele diz que aqueles, né, que os irmãos que usam com juízo contra o próprio irmão são infiéis. E qual é o ponto do presidente Kimball a respeito disso e o ponto de Joseph a respeito disso? O ponto é o seguinte, que ninguém pode entrar no reino de Deus senão, né, se for impuro. Por isso que o próprio Jesus ele diz que em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, Jesus, ele não está falando apenas de alguém que não é batizado. E aqui o assunto de que isso não é batismo. Lá em João 3, que é o texto em que esse discurso Nicodemos ocorre, o assunto que Jesus queria tratar com Nicodemos não é simplesmente um batismo. Ele não estava dizendo, olha, Nicodemos, quem não foi batizado não pode entrar no reino de Deus. Não. O que Jesus estava condenando nesse texto de João capítulo 3 é algo muito mais grave. É algo de quem dizia que fazia uma coisa, mas que na realidade fazia algo totalmente distinto, diferente. Então, por exemplo, eu digo que eu sou cristão, mas eu vivo na prostituição, eu vivo na luxúria, eu vivo no adultério, eu vivo no engano. É isso que Jesus ele condena, e quando ele diz a Nicodemos, ó Nicodemos, para te entrar no reino de Deus, você não pode ser impuro. E aí Jesus diz isso em Mateus 5, na verdade Deus, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele dá a ordem no versículo 5 e no verso 6, ou seja, no verso seguinte, ele explica o porquê que nada impuro pode entrar no reino de Deus. Olha o que ele diz. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nós lemos em Roma, olha só, nós estamos aqui em Roma, certo? Viemos lá de Moisés. Aqui em João 3, Jesus aponta uma coisa. Ele quer dizer que tu não pode entrar no céu se tu não for da mesma natureza de Deus. E o que Paulo
Paulo, em Romanos 8, ele também fala desse problema da natureza incompatível. Ele diz assim, Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para aí, Jesus diz que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Paulo vem que diz que aqueles que estão em Cristo agora não andam mais segundo a carne, que Jesus condenou lá em João 3. Não, agora quem está em Cristo anda segundo o Espírito. Lembra? Andamos segundo o Espírito. Jesus falou. Paulo falou. O que Jesus falou em João 3 mesmo? Que João 8, desculpa. O que é dito em João? João 8 diz que aqueles que andam segundo o Espírito são Espírito. Mas peraí, o que Jesus ele falou acerca disso mesmo em João 3? Veremos rapidamente. Olha como os termos eles se encontram. Ele diz assim, na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso, presta atenção, isso é João 14, João 3, verso 3. Agora em Romanos 8, Paulo veio após Cristo. O que isso diz? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Paulo diz? Que aquele que a lei do Espírito é vida e a lei da carne é do pecado e da morte. Ou seja, o que Jesus diz é o que Paulo está dizendo. O que é carne é carne. O que é espírito é espírito. São duas coisas incompatíveis. Por isso que está dizendo aqui no título da aula de hoje que nada impuro pode entrar no reino de Deus. Porque a carne, as escrituras dizem que a carne milita contra o Espírito. Ou seja, eu não posso ser da carne e entrar no reino de Deus. Eu não posso viver na carne e querer entrar no reino de Deus. Não. Quem anda segundo a carne, é carnal, é do inferno. Quem anda segundo o Espírito é de Cristo, é espiritual. O que Jesus e Paulo falaram um em João 13 e outro em Romanos 8 são a mesma verdade. Veja só, vou falar de novo. João 3, Jesus fala do que é João 3, Jesus fala que nós devemos nascer do Espírito. Romanos 8:2, Paulo diz que a lei do Espírito é vida e que a lei da carne que o Espírito nos levou é pecado e morte.
Ou seja, ou eu ando segundo a carne, ou eu ando segundo o Espírito. Não dá para ser os dois, meus amados. Outra passagem para vocês. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, ou tu anda na carne, ou tu anda no Espírito. Nada impuro pode entrar no reino de Deus. E o motivo disso que Jesus e Paulo falaram é muito caro. Porque a carne não pode entrar no reino de Deus? Porque o carnal não pode entrar no reino de Deus? E eu vou dar uma passagem aqui para vocês. No livro de 1 Nefe, no capítulo 10, e aí tá profetizando o cativeiro babilônico. Lá antes de acontecer, e no verso 21, ele diz o seguinte para nós. 1 Nefe, capítulo 10, verso 21. Hoje vamos ter bastante passagens. 1 Nefe 10, 21. Olha só. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa, preste atenção, isso aqui não é brinquedo. Olha o que Jesus falou, o que é carne, o que é espírito, é espírito. Olha o que agora Nefe vai dizer, interpretando o que Jesus ele estava dizendo para nós. Se você ainda não tem o livro de Mórmon, eu tenho na internet. Olha o que diz em Romanos 10, 21. Portanto, se haveis procurado fazer mal nos dias de vossa aprovação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus, e nada impuro pode habitar com Deus. Portanto, sereis, afastado da presença de Deus. O que Nefe está dizendo é a mesma coisa que ele disse, que Jesus se diz a Nicodemos. Nada impuro pode entrar no reino de Deus. Aquele que é impuro não entrará e será afastado da presença de Deus. A gente leu Jesus, a gente leu Paulo, a gente leu Nefe. Todos eles dizem a mesma coisa. Nada impuro pode entrar no reino de Deus. Mas calma lá, nós lemos agora 1 Nefe 10, 21. Eu peço que você vá 1 Nefe 15. Agora que Nefe vai dizer algo muito importante para nós ainda. Em 1 Nefe 15, no verso 34, Nefe diz assim: mas eis que eu vos digo que o reino de Deus não é imundo, e que nenhuma coisa impura
podem entrar no reino de Deus. É, portanto, necessário que haja um lugar de imundície preparado para o que é imundo. E há um lugar preparado, sim, aquele horrível inferno de qual falei, cujo fundador é o diabo. Portanto, o estado final da alma dos homens é habitar o reino de Deus, ou ser lançada por causa da justiça da qual falei. Ou seja, o livro da lei, desde de Gênesis até Apocalipse, até Moroni, eles dizem que nada impuro pode ver o reino de Deus. Jesus e Nicodemos disse isso, Nefe disse isso, na tradução de Joseph Smith diz isso, nós não podemos entrar no reino de Deus se as nossas vestes não forem limpas no sangue do Cordeiro. Agora, vamos mais adiante. O que significa nesse contexto ser imundo? O que ser imundo para Deus? Aqui que está o pulo do gato. Porque você pode pensar assim, não, eu cumpro os mandamentos, eu pago meu dízimo, eu vou à casa do Senhor, eu bebo e como da ceia do Senhor, eu não sou impuro. Mas a própria definição de pecado já é algo impuro. O que é a definição de pecado? É a quebra da lei, ou seja, se você está em pecado, se você já tem uma natureza pecaminosa, você já está impuro. Ou seja, nada impuro pode entrar no reino de Deus significa para um homem, por exemplo, talvez é para ler a esta palavra apresente um significado relativo a uma manchinha de sujeira num tecido ou num vestido branco. Mas para Deus, que é perfeição, que é a limpeza total, moral e pessoal, mesmo do que isso é, em maior ou em menor grau, imundície, ser imundo é ter algo dentro de si que não faz parte da natureza de Deus. E ser imundo, ter algo que não faz parte da natureza de Deus, é ser imundo. E o que nós temos que não faz parte da natureza de Deus? Vamos ver se alguém consegue me dizer aí. O que nós temos que não faz parte da natureza de Deus e que nos torna imundos? Vamos lá, vamos ver se vocês estão conectados. Eu tenho mais um texto aqui. O pecado, ou seja,
Muito bem, Natália. Então, mesmo que eu tento cumprir os mandamentos, nós somos imundos. Eu quero ler só duas passagens ainda hoje. Vamos ler o que diz aí no mesmo capítulo, né, F15, agora no 33. Nós lemos o 34, volte um antes. Se morre, portanto, em iniquidade, seremos também rejeitados quanto às coisas espirituais que se referem à retidão. Portanto, devemos ser levados perante Deus para serem julgados por suas obras. E as suas obras tiverem, e se as suas obras tiverem, preste atenção, e se, olha só, deverão ser levados perante Deus para serem julgados por suas obras. Ou seja, todo mundo será julgado. E se suas obras tiverem sido imundas, eles serão imundos. Ou seja, quem comete o pecado. E não terminei, mas eu vou traduzir o que ele está dizendo. Quem comete o pecado e não arrepende esse pecado, quem não confessa esse pecado, quem não larga o pecado, este, segundo a passagem, é um imundo, porque as suas obras são imundas. E ele continua, eles serão imundos, porque não deixarão suas obras iníquas. E se forem imundos, não poderão habitar o reino de Deus. Se eu habitasse, o reino de Deus também seria imundo. Como assim o reino de Deus imundo? Isso aqui você pode dizer, é uma heresia. Olha o que ele disse, ele usou aqui um termo condicional, ele diz assim, se aqueles que são imundos habitassem o reino de Deus, logo o reino de Deus seria imundo, porque quem é imundo entrou lá dentro. Mas esses que são imundos não herdarão o reino de Deus. Por isso o reino de Deus não é imundo. E ele continua, mas eis que vos digo que o reino de Deus não é imundo, e que nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus. Então o que ele está dizendo, se eles serem imundos habitassem o reino de Deus, o reino de Deus seria imundo. Mas nada impuro pode entrar no reino de Deus, por isso o reino de Deus não é imundo. Portanto, é necessário que haja um lugar de imundície preparado para o que é imundo. E agora, ele diz assim, esses que são imundos, bom, eles não podem ficar no céu, porque o céu é puro e nada impuro pode entrar no reino do céu. Então, onde eles ficarão?
E o próprio texto responde. E se é um lugar preparado, sim, aquele horrível inferno do qual falei, cujo fundador é o diabo. Portanto, o estado final da alma dos homens é habitar no reino de Deus ou nome aqui condicional, né? Aqui o condicional, ou ser lançada quem? A alma da pessoa. Habitar no reino de Deus ou ser lançada fora por causa da justiça da qual falei. Ou seja, não tem essa, Deus é misericórdia, então mesmo sendo impuro, ele vai me salvar. Não, o texto deixa bem claro que por causa da justiça, Deus lançará aqueles que são imundos no lago de fogo e enxofre. Então, nada impuro, nada imundo pode entrar no reino de Deus. Vocês conseguem entender isso? Deus, a santidade de Deus é tão evidente, é tão séria, que Deus não pode entrar em contato com o pecado. Por isso que ele diz que ou os homens se consertam diante dele, mudam pelo amor que receberam, e abre em parênteses aqui, mudam porque o Senhor faz eles mudar, não porque eles podem. Não, é um favor da graça, é um ato da graça de Deus. Então, fecha parênteses, ou eles mudam pela graça, ou eles não entram no reino de Deus. Porque eles não podem entrar no reino de Deus sendo imundos e impuros. Então, por isso que para Deus, perfeição, limpeza quer dizer limpeza pessoal e limpeza moral. É por isso que em maior ou em menor grau, a imundície, portanto, a imundície, seja em menor ou em maior grau, ela não pode habitar na presença de Deus. Então, se não fosse pelas maravilhosas bênçãos que recebemos, que se chamam arrependimento e perdão, o homem estaria numa situação desesperadora. Se não fosse o arrependimento que a graça proporciona para os homens, se não fosse o arrependimento que é dado pela graça, os homens estariam numa situação desesperadora. Por quê? Porque nada impuro, nada imundo pode habitar na presença de Deus. Agora, naturalmente, nós temos inúmeros graus de pecado
E sem dúvida alguma, o pior de todos eles é ser escravo de Satanás. E é claro que Deus, existe sim uma escala de pecados. Quem disse que não existe pecadinho e pecadão, depois eu vou fazer uma live exclusivamente falando se existe pecadinho e pecadão. E aí você pode me perguntar isso. Thiago, existe pecadinho e pecadão? Eu vou te dizer o seguinte: sim e não. Aí você vai me dizer, como assim? É sim ou é não? Existe pecadinho e pecadão? E eu vou continuar dizendo sim e não. E eu vou te explicar isso em uma das próximas aulas. Porque existe um termo e no outro não. No sentido moral, não existe pecadinho e pecadão, mas no sentido de consequência existe. Ou seja, em questão de consequência existe uma escala de pecados graves, leves e médios. Mas todo pecado, e aí no sentido moral, todo pecado ofende mortalmente a Deus. Então, nesse sentido moral, não existe pecadinho e pecadão, mas no sentido de graus, existe. Então, eu vou anotar aqui, eu farei uma live explicando essa coisa do pecadinho e do pecadão. Me aguarde. Então, o que eu quero dizer é que aquele que tem o pecado é escravo de Satanás. Inclusive, você sabe, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês me digam aqui. Vocês sabem quem foi a pessoa que mais falou de pecado na Bíblia? Me digam aqui que eu já estou concluindo. Vocês sabem quem foi o que mais falou de pecado na Bíblia? Mais alguém? A pessoa que mais falou de pecado na Bíblia foi o Senhor Jesus. Certa resposta, Natália. Tem muitos que dizem assim, não, porque Deus é amor. Falar de pecado é uma coisa retórica. Deus ama todos. Deixa eu te dizer uma coisa. O amor de Deus, ele é incontável, certo? Ele é, de fato, um amor perfeito. Mas o amor de Deus não rouba a justiça de Deus. Então você não tem como fazer de Deus um fantoche nas suas mãos. Quando você é batizado, você
não somente fazer o convênio de aceitar Ele como Salvador, mas principalmente como Senhor da tua vida. Então, se Ele é o teu Senhor, você deve fazer o que Ele ordena, certo? E aí, na aula que vem, a gente vai falar com que coração a gente vive na presença de Deus, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe nossa vida. Fiquem na paz de Cristo e até amanhã, que vou fazer uma oração. Querido Deus, nos ajude, Senhor, a vencer nossos pecados, a ser melhores, Senhor. Que o Senhor nos dê força e energia e fé e retidão, para que não pela nossa força, mas pela tua força que habita em nós, Senhor, que possamos vencer o pecado. E entendemos que nada impuro pode habitar em tua presença. Nos perdoe, Deus, de todas as nossas faltas. Em nome de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, eu vou ver ainda com você e eu vou tentar fazer live no YouTube, tipo uma web TV. E eu vou, na outra aula, vou falar como vai acontecer, certo? Que Deus abençoe todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo.